Olá, torcedor, boa tarde. Está começando o programa esportivo da torcida brasileira na América. 4h04. Seja bem-vindo, você que estava com o Beto Calmon. A tarde é nossa. A nossa Rádio USA abre a partir de agora o nosso esporte para você. Em 1260 AM Boston, 1400 AM no sul da Flórida, 107.1 FM Norte, Miami. Está no ar o programa esportivo da comunidade brasileira na América. Olha, é sempre muito bom esse primeiro bloco do programa, porque a gente consegue bater papo, prosear, etc e tal. Mas hoje, eu diria que o programa começa de uma maneira plus. Não é porque eu tenho você aqui ao meu lado, Conrado Juliette. Não, até porque senão seria plus. É? XL, entendeu? Mas sim porque pelo nós tamanho, temos aqui duas pessoas, uma que eu já aprendi a admirar e gostar há muito tempo, inclusive porque eu conheço pessoalmente, e outra porque eu já cansei de elogiar em várias tribunas, e os ouvintes da nossa rádio sabem disso. Eu tô falando do Renato Valentim, do Boston City, que tá aqui comigo. Você tá bem, Renatão? Seja bem-vindo. Mais uma vez, aqui numa casa por onde você já passou inúmeras vezes. Você tá bem, né, Renato? Ô, Lombardi, lógico que eu estar com vocês aqui tinha que estar bem, né? Falando aqui com os ouvintes da nossa rádio, é um prazer. Agora, o Renato quietinho desse jeito, né? Porque eu nunca ouvi ele subir 2 decibéis da fala dele. Mas na atitude eu vou te contar. Aí ele chega aqui hoje, Conrado, para fazer uma visita. E de repente, quem é que ele traz com ele, Conrado Juliette? Alexandre Matos. Alexandre Matos. Na hora que começa o esporte. Na hora que começa o esporte. Que azar que eles deram, hein, Lombardi? Que azar que vocês deram. Alexandre Matos, seja bem-vindo aqui no nosso esporte, querido. Você tá bem? Tudo bem, prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer imenso também estar com o Renato, estar com vocês, todos os seus ouvintes aqui de Boston, né? Essa cidade maravilhosa que eu tô já há um tempo aqui fazendo estudos, melhorando, né, buscando conhecimentos, né, e acima de tudo aproveitando tudo que essa linda cidade tem, né. Você sabe que eu já noticiei aqui no nosso esporte, ao lado do Conca, que você estaria chegando para Boston, né, para ser residente, mas hoje oficialmente a gente pode dizer que você é morador de Boston. Hoje eu tô morando em Boston, tô fazendo cursos aqui, tô aproveitando como eu disse, né, as maravilhas da cidade e tudo. E vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Nesse momento, buscando aí mais conhecimento. Eu acho que todo profissional, aí, quando tem esse tempo que eu tirei para mim esse ano, né? Vamos dizer assim, um ano sabático de buscar melhorar como profissional, né? Acho que a gente tem que sempre buscar algumas alternativas, né? Então, estou fazendo cursos aí mundo afora. Semana passada estava na Espanha, aproveitando um curso da FIFA, e semana que vem vou a Portugal, Lisboa, participar de um evento onde vai estar o Jorge Jesus, senador Carlos Portinho, outras personalidades do esporte. E aqui em Boston estou buscando também melhorar assim, inglês, fazendo cursos aí de business e assim vai, porque aqui é o país da gestão, e o que mais a gente precisa no nosso futebol brasileiro é de gestão. Então vim aqui aprender com os melhores, e sem dúvida nenhuma o nosso Renato Valentim é um dos melhores, né? Bom, você está sendo ciceroneado pelo Renato, né? E a gente pode dizer que há alguma ligação profissional nisso ou não? Olha, quem sabe, né? Vamos pressionar o Renato mesmo, aqui. Renato? Vamos pressionar o Renato já aqui. Já pensou, Conrado, fechar o contrato do Matos aqui na nossa rádio? Não, e ele vai vencer uma concorrência. Ele vai vencer uma concorrência com quem? Com Palmeiras, Cruzeiro. Não, vai melhor. Aliás, posso falar para o Matos o que nós conversávamos ontem na redação? Que nós somos jornalistas que, graças a Deus, deixamos um legado, pelo menos, de amizades, né, no Brasil. E por onde nós trabalhamos. Você sabe que ontem, não é? Se não me falha a memória, nós estávamos conversando, há um burburinho de que o Palmeiras vai ter de volta a Leila. Não, né? É fato, ela é candidata única. Ela é candidata única, enfim. E nós sabemos do apreço que a Leila tem por você, isso aí é notório, é público. E como você, né, diante dos seus trabalhos, tirou esse tempinho, como você mesmo acabou de confirmar, um período sabático, é difícil, né, você receber, por exemplo, uma proposta, caso ela aconteça, de um clube e recusar, como, por exemplo, um Palmeiras, onde você foi felicíssimo, né, Matos? Será que a gente pode... Isso aqui ó, é um exercício de futurologia. Fizemos ontem, Renato. O Alexandre, o Conrado gravou, o Alexandre volta para o Palmeiras no lugar do Anderson Barros, isso na redação, tá? Se a Leila assumir. Nós fizemos ontem esse exercício aqui na redação. Primeiro que muito feliz com tudo que vem acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, porque foi um trabalho árduo, não só meu, mas de muitas pessoas, né? É claro que iniciou muito ali em 2015, não só
na revolução técnica, né, da competitividade do time, mas na estrutura, na categoria de base, Sim. nos profissionais, né, o legado dos profissionais ali que foram indicados. Como é difícil indicar uma pessoa e ver que as pessoas ainda continuam lá e produzindo é maravilhoso para um profissional, né? Então, assim, o legado, acima de tudo, é o espetáculo. Agora, sobre o futuro, a gente planeja tanto na vida da gente, né? Quando eu saí do Palmeiras, eu recebi uma proposta para ir para o Reading da Inglaterra, trabalhar com um grupo chinês, né? E infelizmente veio a pandemia, eu não consegui visto trabalho, e aí as coisas caminharam, que eu fui para o Atlético, não esperava, o presidente Sete Câmara que estava lá, já conhecia de antes, fora do futebol, e o planejamento dele inicial era ele ficar, reeleger, e acabou que ele não reelegeu, e aí por várias questões ali saiu todo o grupo dele, né? Não saiu eu, saiu o grupo dele de trabalho. Foi uma opção e a gente respeita ali do presidente Sérgio Coelho. Aliás, o Atlético continua fazendo uma gestão espetacular através do Sérgio Coelho, do Rafael Menin, Rubens Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, Rodrigo Caetano, que é meu amigo, para mim é uma referência em termos de executivo de futebol. É mesmo? Então, assim, eu vejo assim, agora o futuro, eu tirei esse ano para isso. Então, assim, tive algumas propostas. Até nos últimos 30 dias, o futebol começou a ter muita pressão e aí começa a ter mais ligações, mas o meu foco no momento é acabar aquilo que eu comecei, que é buscar esses conhecimentos de gestão, experiências, buscar muita coisa fora do país, buscar os mercados que eu tinha menos relação. Por exemplo, mercado americano, né? Digo que mercado europeu, mercado asiático, mercado ali de Emirados, são mercados comuns que anos que a gente vem fazendo contatos. O americano não tão grande assim, não só para mim, mas como brasileiro. E hoje posso te dizer que sou um dos brasileiros que tem muitos contatos aqui nos Estados Unidos e vejo a evolução do futebol americano, vejo que eles realmente que eles têm um norte, um planejamento para chegar, e com isso a gente vai aprendendo junto. Então, acho que é o momento São organizados financeiramente, né, Marcos? São organizados financeiramente, são organizados em termos de gestão, são organizados em estrutura, em planejamento, em diretrizes. Não tem um jeitinho, é uma liga e etc. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender e quem sabe botar em prática um dia, ou eu trabalhar aqui, botar em prática aqui, ou quem sabe eu levar alguma coisa para o Brasil. E aí, sobre se vai ser em algum momento, o Palmeiras foi um orgulho e uma honra para mim. As palavras que eu defino Palmeiras. Sim. Orgulho e honra. Orgulho de ter participado e tal, e a honra enorme, ter um carinho enorme pelo clube, pela torcida, por todos, pela Leila, pelo Zé Lamar, que acho que a Leila vai ser eleita presidente do Palmeiras, e eu acho que vai ser uma das grandes presidentes da história. Se ela te chamasse? Não, é isso que eu estou dizendo, isso aí depende de uma série de coisas, que é uma, né, a gente tem que analisar muita coisa, mas eu te diria que independente disso, vai ter a minha torcida, independente de eu estar junto ou não, de coração voltar, porque eu desejo e gosto muito das pessoas que estão lá, da Leila e também do carinho do todo do Palmeiras, mas eu tenho convicção, conhecendo ela, que será uma grande presidente, não tem dúvida disso. Ô Conca, você sabe que o Matos, eu não sei quanto a você, mas para mim, ele resgatou aquela figura do dirigente que influencia, mas não no caso negativamente. Inclusive no mercado. Né? No mercado para fazer a diferença. Já visto o Dudu, então, que ele conseguiu levar para o Palmeiras. Mas antes disso, que me chamou a atenção primeiramente, Conca, foi quando o Cruzeiro montou aquele time que quando eu vi, eu falei, mas pera um pouquinho, um time brasileiro. De refugo, com um diretor que é revolucionário, onde todos os jogadores falam dele como uma referência. Foi assim que eu te conheci no mundo da bola, Matos. E ali já me chamou a atenção, Renato. Falei, pera um pouquinho. Com esses jogadores que passaram por time A, B e C e tal, o Alexandre montou um time campeão, todos os jogadores falando bem, nós crescemos, repito, eu, Conrado, no jornalismo, com figuras, né? Não mecenas. O que era o Everton Ribeiro antes dessa passagem no Cruzeiro? Isso, exatamente. O que é o Everton Ribeiro hoje? É verdade. Nós crescemos com a imagem do dirigente, eu particularmente, o mecena, mas o cara que conhece da bola. E o Alexandre Matos, ele desvinculou esse lado do mecena, porque ele é bem profissional, mas com qualidade e entendimento de campo. E daí, sucesso, um atrás do outro, Cruzeiro, Palmeiras, e essa ligação que você tem com o jogador, que é um imã que você tem, que é muito importante, né, Matos? Eu vejo assim, primeiro que não existe na vida, né, ninguém faz nada sozinho, né, então se todo trabalho bem feito, todo sucesso, conquistar todo o título, toda vitória, isso eu agradeço muito a uma equipe de trabalho que participou dela. Não tem absolutamente como aparecer uma pessoa que seja um gênio que consiga. Não. Uma equipe de trabalho
que Deus sempre colocou na minha vida, pessoas boas que me ajudaram bastante. Sobre o sucesso individual, ele só acontece quando o coletivo funciona. E o coletivo não é só dentro de campo. Você tem uma estrutura de pessoas por trás para fazer o Everton Ribeiro cuidar do joelhinho dele, para fazer o Everton Ribeiro ter força, para fazer o Everton Ribeiro não machucar, para fazer o Everton Ribeiro ter sequência. Com isso ele vai ter uma sequência, vai ter uma evolução técnica, física, emocional. E foi isso que levou a jogadores como. Então eu acho que a responsabilidade ela é dividida. Ela é dividida pelo jogador, com seu profissionalismo, seu talento, seu foco, sua responsabilidade. É dividida com a equipe, o staff por trás, que cuida da parte física, tática, emocional. E também pelas pessoas que fazem a organização, a gestão, que é cuidar da questão salarial, questão estrutural, de menos desgaste em logística, cuidar dos bastidores, cuidar de tabela, etc. Todo o entorno. E aí sim a máquina funciona. Eu acho que o Cruzeiro foi um case de sucesso, o Palmeiras também, o Atlético vencendo também. Eu cheguei num momento difícil do Atlético, momento no meio de uma pandemia, tive que mudar muito, tive a sorte e a dificuldade de trabalhar com o Sampaoli. Olha só, a sorte, porque é um prazer enorme, mas é uma dificuldade enorme também, porque ele é um cara muito intenso, então ele quer muita coisa ao mesmo tempo. Você está no meio da pandemia, não conseguia nem sair de casa e tinha que fazer aquela revolução, e talvez o meu maior legado foram as 23 saídas que foram possíveis fazer e as 15 chegadas, e hoje tenho o orgulho de ver. O Conrado falava isso à época aqui, que você conseguiria dar jeito ao Sampaoli, você seria o único, e que se você conseguisse, sem dúvida... Vou te falar que o desgaste foi enorme, eu acho que também um pouquinho, não tudo, acho que a saída minha, do Júnior Chávere, de outras pessoas que já faziam parte da equipe do Atlético, se deu muita mudança da diretoria, que respeita os profissionais, me disseram isso, respeitaram todos, só tenho a agradecer a todos. Foi uma mudança de, olha, a equipe do Sete Câmara, nós vamos partir para uma outra equipe, e quando tem essas mudanças políticas dentro dos clubes, é natural isso. O Renato hoje é o dono do Boston City. Vai que um dia um investidor queira comprar o Boston City, talvez o CEO que ele tem hoje, talvez a pessoa quer outra no lugar. Então isso é normal, mas também no meu caso específico, que talvez era a pessoa que falava não para o Sampaoli, né? Então isso me gerou muito desgaste intenso e diário, né? Porque é diário, sabe? Então assim, mas também foi uma honra de aprendizado, né? Porque a gente cresce muito, né, Matos? Muito técnico. Dentro de campo, ser um profissional que gosta da questão da relação conflituosa, né? Não sei. Dentro de campo, dentro de campo, no futebol brasileiro não tem igual. Não estou falando que é melhor nem pior. Não tem igual, é diferente. É diferente, tá. E tem coisas boas, tem coisas que os outros são melhores, claro. Mas não é igual. Sim. E na gestão de pessoas, aí sim, talvez é o ponto que ele tem que desenvolver. Certo. E aonde eu tentei ajudar e acho que consegui muito, né? Que legal. Daquele momento ali. Mas também, consequentemente, me gerou um desgaste ali. Natural que as pessoas que ficam perto dele têm o desgaste natural da relação intensa que é diária. Posso fazer uma pergunta? A gente não vai ficar Fique à muito mais vontade. tempo aqui. Aliás, o Matos já está falando aqui para nós algo assim. Eu até fantástico. segurei o Twitter aqui, porque senão daqui a pouco vai desabar aqui. Ô Matos, eu queria saber o teu sentimento pessoal. Teu sentimento pessoal quando você viu o Dudu marcando o gol da classificação do Palmeiras, chegando pela primeira vez a uma final de Libertadores, ele e Dudu, que eu tenho para mim como o símbolo dessa mudança que você falou aí, que o clube passou. Essa mudança ela começa quando o Dudu, que estava certo no Corinthians, no São Paulo, que era desejado por vários clubes, ele vai para o Palmeiras, e você, eu entendo e admiro o fato de você abrir como algo coletivo, mas essa é uma contratação que é a sua assinatura, né, de mercado. Eu talvez seja mais marcante quando você, como já está no seu livro, quando você olhar mais para trás ainda na sua carreira, que você ainda é muito jovem. Vamos falar a verdade, Conco, o Dudu preteriu o São Paulo e o Corinthians não foi pelo amor ao Palmeiras, foi pelo Matos. E hoje ele é o cara mais identificado com o Palmeiras, hoje ele como tem vencendo amor, há muitos anos. Claro. Mas quando você viu ele fazer o gol que classifica, que ele vai para uma primeira final de Libertadores, qual foi o teu sentimento? Meu sentimento está aqui no meu celular, né? Depois eu até mostro aqui a minha conversa com ele, né? O Baixinho. Baixinho é um irmãozinho que eu tenho no futebol, né? Um cara que eu adoro, aprendi a gostar dele, da família, cuido dele, converso com ele diariamente, mas não só ele, né? Eu acho que o meu sentimento do gol feliz, ao mesmo tempo também, um sentimento difícil, porque eu também participei ativamente do Atlético. Claro. O Vargas, que fez o gol do Atlético, foi verdade. Então, assim,
Ele tinha amigos dos dois lados, então eu acho que acabou que foi igual, foi o detalhe ali do gol fora, né, que fez a diferença. Ou seja, são dois projetos importantes, dois projetos que eu tenho orgulho de ter participado, de ter deixado um legado. Mas se você pegar o Palmeiras, dos 14 jogadores, dos 11 titulares e os 3 que entraram substituições, 12 vieram da minha gestão. Então não tem como eu não lembrar do Everton, que foi um momento difícil, porque tinha o Praz e o Jailson ídolos, e o questionamento do porquê do Everton. E ali, realmente, ali alguém, no caso eu, tive que matar no peito e falar, é minha responsabilidade. E isso é muito bom e também é muito ruim, porque quando dá errado, como foi, por exemplo, o caso do Eduardo, é quem contratou, né? Então, assim, infelizmente, a gente não olha a gestão, a gente olha quem contratou, né? Ainda precisamos evoluir de entender que o projeto, ainda mais quando você mexe com o ser humano, tem falhas, né? E aí não é uma pessoa que é culpada, são várias situações, mas o planejamento está correto. Então você pega o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, aí vem o lateral esquerdo que não foi da minha gestão. Já é de agora, né? Piquerez. Aí você pega Felipe Melo, aí você pega Danilo, categoria de base, amigo. Que jogador, hein, o maior legado meu na Sociedade Esportiva Palmeiras. Por que eu digo isso? Porque foi que deu mais trabalho, foi que quebrou mais paradigma, foi que me desgastou mais com a política. De um clube que nunca teve isso. Porque pra fazer aquilo, teve que desgastar com a questão política, teve que brigar com ex-presidente que colocou. Amigo, o cara serve pra nós, serve, fica. O cara serve pra nós, não, tchau. E a torcida do Palmeiras? Foi o ex-presidente que colocou. Amigo, desculpa. E a torcida do Palmeiras nunca encarou bem esse negócio de inclusão de menino, Nunca. Não, com exceção de goleiros, né? E o Gabriel Jesus, que foi uma hecatombe. Eu chegar pra um clube que nunca investiu em base, falar assim, olha, sabe que nós estamos gastando em base aqui? Sei. Um clube da Série B gasta a mesma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O nosso futuro depende disso. Subir o investimento para 4, 5 vezes o valor investido da história do clube, fazer o clube viajar, é inacreditável. O Palmeiras era proibido de viajar na sua base. Hoje o Palmeiras disputa 4 campeonatos em todas as categorias. Pode da pandemia agora não, mas quando voltar sim. Todas as categorias. Esse intercâmbio é fundamental. Sabe o que aconteceu com isso? O Palmeiras, nos últimos 3 anos, é a equipe que mais teve jogadores convocados à seleção de base. O Palmeiras tem propostas por ativos dos jogadores de categoria de base todo ano, 2, 3 por ano. Olha. Então, assim, quebrar esses paradigmas foi muito difícil. Então, talvez o maior legado meu na Sociedade Esportiva Palmeiras seja a categoria de base. Voltando ao time. Então, Felipe Melo, Danilo, Veiga. Amigo, que tomamos porrada pelo Veiga. E as pessoas aqui nos Estados Unidos entendem o que é um planejamento. Então, quando você perde um jogador, você já está preparando um dos 2 anos. O Veiga veio para o Palmeiras em 2017, não era para o Veiga jogar em 2017. Era para preparar, era um jogador potencial que estava indo para o São Paulo. Eu falei, não vou deixar ir para o São Paulo. Nós temos condição, vamos trazer para cá. Trouxemos. O que fizemos com ele? Vamos emprestar no primeiro momento. Petralha, precisa de um jogador para... manda ele para cá. Foi lá e foi muito bem no Atlético Paranaense. Foi campeão da Sul-Americana. Jogando muito. Beleza. Segundo ano, Filipão, vamos ver. Ele entrava, voltava, virou titular um momento, voltava. Natural, adaptando, crescendo. Torcida do Palmeiras, Allianz Parque, é difícil. Amigo, hoje ele é unanimidade, mas esse é um processo. Mas nesse processo aí, o que tomamos de porrada? Quem gastou, quem trouxe? Então, Veiga, aí lá na frente, Dudu e o Rony, que não era da minha gestão. Sim. Então, ou seja, desses Davidson 9... Era da sua gestão. Aí entrou o Davidson, da minha gestão, aí entrou, me lembra aí, teve... Zé Rafael. Zé Rafael, que é outro que é incompreensível. Rony depois, né? Não, o Rony já estava jogando. E o Wesley. E o Wesley também. É verdade. Wesley, mais um furinho aqui rapidinho. O Wesley ia ser dispensado do Palmeiras há 2 anos atrás. Chamei o João Paulo da categoria de base. João, liga lá no Vitória, porque o João Paulo veio do Vitória. Vamos botar aí para jogar lá. Ele foi, amadureceu. Palmeiras ia vender ele por 6 milhões de euros pro o time aqui, New York City, aqui do Grupo City. Palmeiras recusou porque vendeu o Arthur pro Bragantino, foi até eu que vendi o Arthur pro Bragantino. Ficou com o Wesley lá, Luxemburgo gostou dele, botou e tá aí o Wesley hoje titular. Olha só, hein? Não, titular. Mas com um papel diferente. Então, faltou o Gabriel Menino, que entrou e também dessa formação da base. Que legal, cara. Alexandre Matos, colapsando o nosso WhatsApp, o Twitter do Conca, da rádio. É fruto de um trabalho espetacular que ele mesmo já relatou aqui. Renato Valentim, é importante saber, né, a sua visão sobre o Matos. Fale um pouquinho, você como um homem referência do futebol aqui para nossa comunidade.
comunidade. Aliás, tem o nosso amigo também que eu gosto muito, me perdão, eu esqueço o nome dele sempre, o Marcelinho, que está aqui com a gente. O Marcelinho, um abraço. É um grande fiel escudeiro, competentíssimo do Boston, que está aqui com o Renato. Fala um pouquinho do Matos, essa visita especial que nós recebemos hoje aqui. E se você permitir, Matos, alguns registros aqui de alguns ouvintes antes de você se despedir, pode ser? Claro. Primeiro vamos ouvir aqui o Valentim. Falar do Matos é chover no molhado. Né? Falar dele como um cara, um profissional que a gente tá sempre... Conto mais, né? Não dá para falar. É verdade. É um dos melhores, né? Do Brasil e um dos melhores do mundo. Você vai contratar um homem, hein? Conversa com a gente aqui agora, o pé do vidro, hein? Acho que até ele tá querendo saber isso. Pois, eu sonho até ir pra lua, né? É mesmo? Sonhar Se não, a Leila vai ligar aí, ô Valentim, você já viu. Sonhar não paga nada, não. Sonhar Você sabe que tem um amigo do Matos, ô Valentim. Que o trabalho do Boston é maravilhoso. É maravilhoso. As referências trazidas pelo Matos. Com um time aqui e um time no Brasil. E um estádio que, olha, com uma estrutura, como a gente falou num papo recente. Até um amigo do Matos, Valentim, o Abramovich, lá do Chelsea, certa vez, conta a lenda, né, que a mulher dele ficou meio brava, tal, eles tiveram um desentendimento, aí disse que ela falou assim, nem se você me trouxer a lua, eu volto com você. O homem mandou comprar um pedaço da lua pra ela. Então, esse negócio de sonhar com a lua, hoje em dia aí... E deixa eu aproveitar a audiência e falar como é legal a história do Renato, né? Nós estamos falando aqui do futebol, mas é uma história fantástica, né? Literalmente o case americano, né? A história americana. Ele está vivendo isso, né? De vir, não falava inglês, desenvolveu, enfrentou as dificuldades, deve ter pensado milhares de vezes para voltar para o Brasil e encarou de frente. E hoje é um case de sucesso e continua aí com essa humildade, fala baixinho. Eu falei com a minha esposa outro dia, eu falei assim, é difícil falar com ela, que ele fala baixinho. Eu falei, ainda bem que você vai aprender a falar baixo. Boa! Então vamos precisar de umas aulas, Vamos fazer o curso com o Renato. Pode chamar o Marcelo para ele vai falar. O Marcelo fala baixo? Não, ele sabe que às vezes... Quando grita... É mesmo, Marcelo? Quando grita, é o silêncio estrondoso, Essa cadeira fica baixa pra mim quando fica... O Palinha falava isso. O Palinha falava. Mas olha, é um prazer recebê-los aqui, meus amigos. Eu sei que o tempo é escasso. Eu tô achando que o pastor Glauber vai pedir pra você ir pro São Paulo, viu? Daqui a pouco o pastor vai fazer um pedido especial pro Matos. Eu tenho aqui, olha... pessoas participando como o Aldir, o que fazer para que só 2 ou 3 times não dominem o futebol brasileiro nos próximos anos? Uma pergunta interessante essa aqui, você faz ideia disso, Marcos? Gestão. Os clubes precisam se organizar. Quem está dominando? Palmeiras, que se organizou, Flamengo, que se organizou, qual o outro? O Atlético, que está se organizando. O Atlético tem um pessoal, um investimento e tal, mas sem a organização não adianta só investir. O próprio Atlético, por exemplo, lembra da Selegalo ali na década de 90? Sim, claro. Com o Neto, verdade. Então, ou seja, tem que ter organização, tem que ter gestão. Acho que os clubes que se organizaram, a gente vê cases aí de Fortaleza, Bahia... Bragantino. Que a gestão Bragantino é internacional. É internacional, tem investimento, mas é organizado. Mas você pega ali Fortaleza, com muito menos Atlético. São equipes que estão sempre ali. Né? Infelizmente, a gente tem cases de contrário. Grandes equipes, tem milhões de torcedores e não estão nem na primeira divisão hoje. É uma pergunta que é profunda e que demandaria de 2 horas de programa, mas você conhece tão bem lá e tem tanto cruzeirense que ouve a gente. Você acredita numa solução para o Cruzeiro? É a pergunta, inclusive, aqui do Marcelo, David Gomes, Carlos envolve coisas que vão muito além da bola, mas assim, da tua experiência. O Cruzeiro, assim, quando eu estava no início de 2020, estava indo para a Inglaterra, e o Pedro Lourenço, né, que é um respeito, um amigo. Supermercados, né? Quase um pai, me ajudou muito ali naquele momento do Cruzeiro, da minha chegada, né, acreditou em mim. E todo torcedor cruzeirense aí deve ter um carinho enorme por ele, que até hoje ele vem, inclusive, bancando as coisas lá. E ele faz isso de coração, cara. Ele te convidou para voltar, não foi? Bancaria sua volta ao Cruzeiro, lá atrás, lá atrás, nessa época aí de 2000, no início de 2020. E aí eu disse a ele que estava indo para Inglaterra, mas que daria, ele me pediu para dar uma colaborada, né, no início ali e tal. Eu falei, deixa comigo. E aí ele ficou só 3 dias. Ali eu vi o tamanho daquilo que eu chamo de problema enorme que o Cruzeiro tem, né? Eu vejo o Cruzeiro assim como uma equipe, como um clube que não precisa dizer o tamanho gigantesco que é, uma marca fortíssima ainda, né? Eu estava na Espanha semana passada, quando eu coloco lá minha palestra, né? Tá lá, seu portfólio, América, Cruzeiro, Palmeiras, o Cruzeiro é um destaque muito forte.
Você vê o carinho das pessoas fora do Brasil, entender o que passa no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ele teve um problema que eu falo que a história mundial é assim. Você pega os impérios, os grandes impérios, né? O Império Romano, o grego, eles não se dissolveram porque os outros invadiram. Quando os outros invadiram, ele ficava mais forte e lutava, né? O problema é quando vem por dentro. Acho que o Cruzeiro teve um problema por dentro. Acho que o Cruzeiro começou com muito problema político, coisa que a gente não via no Cruzeiro, né? A gente não via isso no Cruzeiro. A gente via ali a época do Zezé, óbvio que tinha oposição, que faz bem a oposição, mas do jeito que tá até hoje, né? É conselheiro que fala que não põe dinheiro, você tem grupo tal, até hoje tem isso. E também nas situações dos pagamentos, muita gente fala dos problemas da FIFA. Eu digo sempre isso, os problemas da FIFA existem, são difíceis, mas dá para se resolver, conversando, organizando, fazendo proposta, etc. O problema é que o Cruzeiro fez muita coisa interna, de valores internos, de pessoas, de jogadores, de comissão técnica, é muita coisa interna. Então acho que a implosão foi por dentro. Agora, tem solução? Tem. Primeiro, tem que entender que vai ter que ter paciência. Não adianta o torcedor achar agora que vai ser da noite pro dia, um milagre ali, que vai chegar um salvador da pátria, etc. Porque não vai. Não vai. O Cruzeiro vai precisar ter um caminho de muita organização por um tempo para começar a respirar, porque também não adianta subir de qualquer jeito. A gente tem exemplo de grandes equipes aí. O Vasco é uma. O Vasco, se não me engano, é o 4º rebaixamento. A gente pega em 10 anos 4 rebaixamentos, nós estamos falando em 10 anos, 4 anos na Série B, 4 anos caindo e 2 anos só que respirou uma Série A. Então, assim, não adianta o Cruzeiro subir. O Cruzeiro tem que subir equilibrado, organizado, com norte, com um planejamento estratégico muito forte, e isso vai levar tempo. Tem solução? Tem. A gente já tem os exemplos aí de equipes que estavam muito mal e conseguiram se reerguer, e também os exemplos de equipes que estavam muito bem e que desceram bastante. Existe a solução. Agora, isso vai precisar de um tempo, de um planejamento e de um entendimento, que é difícil, que é o entendimento passional do torcedor, porque vai precisar engolir muita coisa e muitas vezes dá aquela vontade de vaiar, de quebrar tudo, mas tem que entender o momento e falar o seguinte, cara, tô puto, mas vamos aplaudir, vamos pagar o sócio torcedor aqui, porque é o caminho que a gente tem para fazer. Alexandre Matos. Ô Matos, quero te agradecer por esse super bate-papo. Conca, que coisa muito fantástica. Bom. Nós vamos criar aqui podcast, vamos fazer essa entrevista ser reverberada ainda vamos publicar mais. De novo. Eu, por exemplo, já quero ouvi-lo umas duas vezes. Você tem o Matos falando do Palmeiras, do Galo, do Cruzeiro, da vida, da carreira. O que ele trouxe aqui é um material muito rico. E aí, em dezembro, quando ele anunciar que tá fechando com o Boston, a gente fala, sabíamos primeiro, certo? É verdade. Quando ele fechar com o Boston, a gente sabia primeiro. Ficamos sabendo, né? É verdade. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui dessa maneira, então nem se fala, viu, Matos? Eu que agradeço. Parabéns aqui pelo trabalho, né? E como é bom ter brasileiros brilhando fora do nosso país, né? Mostrando o tão capacitado que somos também como profissionais, né? Maravilhosa a estrutura aqui, e um abraço especial a todos os seus ouvintes, né? E muitos a gente encontra pelas ruas aí, né? Outro dia eu estava voltando ali do meu curso, pegando ali a linha vermelha ali do metrô, e tinha 3 brasileiros e vieram, então... Estou encontrando com muitos aí também, então um grande abraço e um beijão no coração e muita saúde a todos. Quando você estiver fazer o curso do emagrecimento aí, porque eu vou te contar. Verdade, você come muito foco, muito foco, comendo bem. Você sabe que nós estamos participando de um desafio aqui até o Thanksgiving, quem perde mais. Eu vou chamar o Matos para me ajudar aqui. O Alexandre Matos. Ser o diretor da minha campanha aqui. Fechou. Mais uma vez, Matos, muito obrigado pela gentileza. Renato, Marcelo, Boston, sucesso para todos vocês. E olha, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida profissional, pessoal, e de todos vocês. Isso aí. Renato e Marcelo também. Valeu, viu, gente? Muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Bom.